Nessa semana está sendo escrito um dos capítulos mais vergonhosos da história do Brasil. E eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Preste atenção em cada detalhe. Nessa semana, o ditador venezuelano Nicolás Maduro está cumprindo uma agenda de compromissos no Brasil, sendo que o governo jamais deveria ter permitido que esse homem colocasse os pés no território do nosso país. E eu vou explicar o porquê. Para começo de história, os Estados Unidos oferecem até hoje uma recompensa de 15 milhões de dólares pela captura de Nicolás Maduro. Motivo? Terrorismo internacional e associação com o narcotráfico. Para que você tenha uma ideia, Maduro cancelou a sua participação em uma cúpula que aconteceu no início desse ano na Argentina por não sentir-se seguro para ir até a Argentina, achando que correria riscos de ser capturado no país, que, por sinal, tem ainda a esquerda no poder. Na Argentina ele não se sentiu seguro, mas no Brasil, sob comando do governo Lula, ele sentiu total segurança para visitar o país. Agora, não me pergunte o que o governo brasileiro fez para isso. E você deve estar se perguntando nesse momento, o que Maduro fez de tão errado? Por que ele é considerado um ditador? Vamos então aos fatos. Maduro foi eleito presidente da Venezuela no ano de 2013, vencendo seu adversário Henrique Capriles por uma margem bem apertada nos votos, menos de 2%. O resultado dessa eleição foi contestado e houve um pedido de recontagem dos votos. No entanto, Maduro, com o apoio da União das Nações Sul-Americanas, um órgão subordinado ao Foro de São Paulo, e também com o apoio da presidente brasileira naquele momento, Dilma Rousseff, conseguiu sustentação internacional para manter-se no poder. Mais tarde, vendo a sua oposição reconquistar a maioria na Assembleia Nacional em 2015 e, consequentemente, um risco de derrota no futuro, Maduro tentou convocar uma nova Assembleia Constituinte. Essa manobra para permanecer no poder, no entanto, não foi reconhecida nem no país nem internacionalmente. Apesar disso, Maduro conseguiu fazer com que surgisse um parlamento paralelo, que seria uma alternativa ao parlamento oficial da Venezuela. Nessa época, Maduro chegou a dizer que o que não conseguisse fazer com votos, faria com armas. E lo que não se pudo com os votos, lo haríamos com as armas. Liberaríamos nossa pátria com as armas. A justificativa para tais atitudes era de que ele estaria sofrendo tentativas de golpes. Em 2018, ano em que estavam previstas as novas eleições presidenciais, após uma série de polêmicas com inicialmente um adiantamento na data das eleições, depois um adiamento, várias entidades internacionais não reconheceram o pleito eleitoral na Venezuela. Apesar de tudo isso, as eleições aconteceram. E sob fortes denúncias de fraudes, de subornos, compra de votos e de ameaças, e com a maior taxa de abstenção da história, 54% dos eleitores não votaram, Maduro foi reeleito. O resultado dessas eleições não foi reconhecido internacionalmente, inclusive pelo Brasil, que naquela época tinha como presidente Michel Temer. O parlamento oficial venezuelano, com o apoio dos Estados Unidos, da União Europeia e também do Brasil, empossou Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional naquele momento, como presidente da Venezuela. Maduro, no entanto, contando inclusive com o apoio das Forças Armadas, com algumas articulações com cargos importantes, permanece no poder. E agora é que entra a parte mais delicada na história. Essa permanência no poder não é de forma nem um pouco pacífica. No dia 15 de maio de 2023, a Gazeta do Povo, aqui do Brasil, publicou uma matéria trazendo um relatório que trazia diversas denúncias de casos de tortura, incluindo estupros, espancamentos e choques a opositores do governo e a seus familiares. Entre 2013 e 2022, já foram identificadas mais de 1.600 vítimas de tortura por parte de agentes do regime venezuelano. E como a justiça do país é comandada por esse regime ditatorial, os opositores têm como únicas alternativas para recorrer algumas entidades internacionais de justiça e de direitos humanos. Em 2021, a Venezuela passou a ser o primeiro país da América Latina a enfrentar uma investigação aberta no Tribunal Penal Internacional por crimes contra os direitos humanos. Para que você tenha uma ideia, venezuelanos chegam a passar meses sem ter água nas torneiras das suas casas por falta de investimento do governo em manutenção e na infraestrutura de abastecimento do país. Entre 2017 e 2018, por falta de alimentos, o peso médio da população venezuelana caiu
11 quilos. 96,2% da população vive em situação de pobreza, sendo que 79,3% são em situação extrema. E o Brasil, diante disso, o que fez? Durante os governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, as relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela foram interrompidas. Nicolás Maduro era proibido de colocar os pés no nosso país. Lula assumiu o governo esse ano e essas relações estão sendo reconstruídas. Nesse exato momento, inclusive, nessa terça-feira, Nicolás Maduro está no Brasil cumprindo uma agenda de compromissos. E essa relação entre Lula e Nicolás Maduro nunca foi segredo. Eles sempre fizeram parte dos mesmos grupos, das mesmas organizações de esquerda na América Latina. Em 2017, por exemplo, antes mesmo de Lula ter sido preso, mas já tendo passado pelo processo de impeachment de Dilma Rousseff e a série de acusações de golpe que a esquerda faz até hoje no Brasil, Lula chegou a ironizar em um discurso que aparece em um vídeo, dizendo que ele não estava mais radical, e sim que ele estava mais maduro, usando uma frase com duplo sentido. Não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Em 2018, o atual vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, deixou claro em uma publicação no seu Twitter que o regime de Maduro era autoritário e antidemocrático. Parece que agora ele andou mudando de ideia. Passamos um pouco tempo aqui e chegamos a 2022, época da campanha para as eleições presidenciais. O PL, partido de Jair Bolsonaro, estava veiculando uma propaganda que associava Lula a ditadores latino-americanos, no caso Maduro e Daniel Ortega. Mesmo com todas as evidências, com todas as fotos e participações nos mesmos eventos que nós já temos registrados na internet, o TSE obrigou o PL a remover essa propaganda do ar, alegando que eram informações falsas. Pois é, as informações que eram consideradas falsas durante a campanha agora se mostram completamente verdadeiras com essa reestruturação das relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela. Nessa semana, inclusive, nessa visita de Maduro ao Brasil, Lula já disse que toda essa imagem negativa que o Brasil tem sobre a Venezuela e sobre Maduro são meras narrativas construídas contra esse governante. Pois é, Lula prefere insistir em dizer que é apenas uma narrativa, mesmo com todos esses fatos que eu acabei de mostrar para você. E por falar em narrativas, Lula e seu partido, que se consideram os maiores defensores da democracia no Brasil e no mundo, que até hoje acusam Michel Temer de ter dado um golpe, mesmo que o processo de impeachment de Dilma Rousseff tenha seguido todas as etapas previstas na Constituição, e pela primeira vez na história uma presidente foi impeachmentada sem sofrer todas as punições que deveria sofrer, como por exemplo a suspensão dos seus direitos políticos, que acusam até hoje Jair Bolsonaro de ser antidemocrático, de tomar várias atitudes ditatoriais, mesmo que ele nunca tenha de fato feito alguma coisa comprovada que fosse antidemocrática ou ditatorial. Essas pessoas que se dizem defensoras da democracia hoje tentam fazer com que o Brasil ande de mãos dadas com um dos maiores ditadores da história desse mundo. Se isso não é evidência suficiente para mostrar como é mentirosa essa narrativa da esquerda de defesa da democracia, eu não sei mais o que é preciso acontecer para que isso seja compreendido.